Boa noite, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vamos ministrar aqui sobre Romanos 12 e a doutrina dos santos, né? A doutrina do reino de Deus, a doutrina dos céus. A gente vai perceber em Romanos 12 que Paulo ele faz uma série de exortações à comunidade de Roma, né? Então quando ele manda essa carta, mais ou menos lá pelo ano 54, 55, ele manda essa carta aos de Roma e ele faz uma longa carta que depois, quando já no passado 200, 300, 400, 500 anos que foi dividido, né, começou a ser dividido em capítulos, ela tem 16 capítulos, mas essa carta é uma carta assim longa, né, para os padrões da época. E nessa carta há muitas coisas, há exortações, há palavras de ânimo, né, há umas espécies de crítica, algumas práticas, enfim. Então tem bastante coisa, algumas bem-aventuranças e tal. E no capítulo 12, né, que a gente tem hoje como capítulo 12 de Romanos, Paulo ele faz uma espécie de, se eu puder dizer assim, ele decifra algumas coisas e ele coloca cada coisa na sua caixinha, para aqueles que vão receber entenderem e provavelmente entenderem segundo o quê? Segundo uma prática que estava acontecendo no mundo ocidental naquela época, estava comum naquela região. Então, quando ele fala alguma coisa, não faça isso para que não pareça como aqueles que não receberam do Senhor. Por quê? Naquela comunidade, imagine, em Roma era o centro do mundo, vamos dizer assim, porque era a capital do Império Romano, que era o império dominante no mundo. Então, é lógico que o cristão de Roma, que o cara do caminho que aceitou a fé, ele tinha lá os templos, né, pagãos, né, os templos de Mitra, o templo de Zeus, o templo de Baco, a série de templos que tinha em Roma, né, e o próprio culto a César e tal. Então, a dificuldade muito maior daqueles que estão no meio ali, no epicentro, vamos dizer, do terremoto, né, em exercitar a sua fé com mais facilidade. Então, por isso que dizer que a carta de Roma ela é bem mais detalhada do que as outras cartas. E ela traz muito mais informação do que as outras cartas. Bom, no capítulo 12, então, a partir do 1, ele começa assim, Paulo dizendo: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, ele já diz aqui que o sacrifício agradável, vivo, santo, é o que? É o vosso culto racional, que é o culto, que não é o culto cego, nem o culto obrigado, mas é o culto daquele que adora com a mente primeiro, né? Adora com o coração, com a mente. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Pela metanoia, pela mudança de mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério,
seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação em si. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e não vos apeguei ao bem. Aborrecei o mal e apeguei-vos ao bem. Melhor dizendo, apeguei-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejam sábios aos vossos olhos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça, do teu inimigo, sobre a sua cabeça. Brasas vivas. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Então, aqui, se a gente for destrinchar um pouco mais, voltando ao versículo 1, a gente já falou, que é o que? O sacrifício vivo, santo e agradável, culto racional. E ele vai continuando, e aí quando vocês veem o versículo 2, ele vai dizer o quê? Para não conformar com este mundo. Não se conformar. Por quê? Havia lá em Roma as práticas romanas, as práticas pagãs. E imagina, se a pessoa se conforma, fala, vou adorar a Deus aqui, mas eu já ia no templo pagão, então vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, não muda nada. Eu faço, eu agrado meus irmãos de um lado aqui e agrado meus antigos confrades, aqueles que eu tinha adoração no culto pagão, de lá. E aí tudo certo. Mas não, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é a metanoia, a mudança de mente. Essa metanoia, essa mudança de mente, é o quê? É o que o próprio João Batista já estava pregando. Desde anos antes de Jesus aparecer no deserto. Ele já estava pregando. E Jesus continuou essa pregação. Os discípulos continuaram essa pregação depois que Jesus subiu. Paulo e todos eles continuaram essa pregação da mudança de mente. Então, essas palavras de Paulo, elas não tinham nenhuma diferença com o que já estava sendo pregado. Não era algo novo. Quando alguns vão falar, não, essas palavras de Paulo aqui eram coisas novas. Eles mostram duplamente que não entendem a palavra. Porque não tem nada de novo que ele está falando. Está em conformidade com o que ele recebeu da parte dos ensinos de Cristo. Não tem nada de novo nisso, porque o próprio Jesus já estava falando. E ele diz ainda depois que é para cada um, pela graça que foi dada, na medida da fé, ter um papel. E aí ele faz uma linguagem, uma figura de linguagem. Ele vai dizer o seguinte, que num corpo, o braço é diferente da pele, e a cabeça é diferente do peito, o pé é diferente da mão. Mas,
todos têm a sua função, a mão de pegar, o pé de andar, né? A cabeça de pensar, a caixa torácica que traz os órgãos, enfim. Eles têm as funções independentes, mas ao mesmo tempo interligadas por um só quê? Um só corpo. Então, dessa mesma forma, havia de ser os irmãos em Cristo. E ele vai falar de vários dons. Por quê? Havia o quê? Os que profetizavam. Assim já era no antigo Israel. Quando diz, né, que Saul foi profetizar com os profetas, haviam os profetas profissionais, né, que eram os profetas que profetizavam e ganhavam dinheiro. E haviam os profetas que não ganhavam dinheiro. Eram dons que eram dados segundo uma medida. E tinham vários dons. Por exemplo, ele vai dizer do que exorta, do que chama a atenção da comunidade. Ele também vai dizer daquele que é misericordioso, daquele que ensina. Todas essas funções são necessárias numa comunidade cristã. Porque a ninguém é dado todos os dons para que ele faça tudo sozinho. Imagine, se o cara é o profeta, é o que exorta, é o que ensina, é o que dá misericórdia, é o que ama, é o que... Mas que tipo de homem é esse? É um super-homem? É um super-apóstolo? Como ele critica em outra carta. Quais esses super-apóstolos? Quem são esses? Não parece ser fortemente a mesma pregação que alguns têm feito por aqui atualmente, que eles vão dizer assim: eu vou dar para você todos os dons. Poxa vida, se vai dar todos os dons, então não precisa nem de comunhão, irmão, porque o cara é um super-homem, ele pode tudo, ele vai exortar, ele vai fazer tudo, e não é assim. Por isso que quando a pessoa fala esses tipos de coisa, eu só tenho dois pensamentos para dizer sobre isso. Um é que ela não sabe o que está falando, ou é que ela é maldosa. Que ela é maldosa e engana, ou enganadora. Como está cheio de enganadores hoje da palavra. Mas entre os santos não é assim. Ele vai dizer no versículo 9 que o amor seja não fingido, ou seja, não seja fingido. Que o amor, que aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Porque o amor fingido, ele não é bom, ele é mau. Amai cordialmente uns aos outros com amor fraternal, que esse amor da comunhão, esse amor entre irmãos. Preferindo-vos em honra uns aos outros, né? Ou seja, como se você tiver o teu irmão como mais elevado que você. Porque, né, o próprio Jesus diz no Sermão do Monte e durante o seu ministério, ele diz: aquele que se eleva será abatido, será derrubado, e aquele que é humilde será exaltado. Então, essa pregação está em consonância com as coisas de Cristo. Depois, irmãos, o que é mais interessante aqui, que ele vai falar de algumas coisas que eram comuns à comunidade lá em Atos, que é o que? Acudir aos santos nas suas necessidades, exercer a hospitalidade, né? Que alegrai-vos na esperança, um versículo antes, no 12. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, o que Paulo vai dizer, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5,17, é o que? Orai sem cessar. Todas essas coisas, a paciência dos santos, aguardando a volta de Jesus, ela está posta desde que Jesus subiu, há mais de 1900 anos. Então, toda essa paciência, ela não pode prover da gente, ela provém de Deus. Então, Paulo está exortando esse tipo de paciência. E ele está exortando também o quê? A necessidade, a que cuidar
cuidasse das necessidades dos oprimidos, daqueles que não tinham nada, dos pobres, das viúvas. Por acaso Tiago não falou que a religião pura e imaculada era cuidar dos órfãos e das viúvas? Alguns vão falar que basta isso, mas ele não disse isso. O que ele disse é que a religião pura e imaculada tem essas características. Mas ele não disse a religião pura e imaculada é só cuidar das viúvas e dos órfãos. Ele não disse isso. Da mesma forma, quando Jesus fala que amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, todos os mandamentos dependem desse. Todos os mandamentos. Ele não disse são só 2 mandamentos. São esses. Mas pelo contrário, eles vão dizer que todos os mandamentos estão ligados por 2 coisas. Que é primeiro amar a Deus e depois amar o próximo. Então, não roubarás, não adulterarás. Quanto ao próximo, não faça imagem de escultura, não fale o nome em vão contra Deus. Então, esse tipo de coisa. E aí, o que é mais interessante, a partir do versículo 14 até o 21, ele vai falar de uma coisa que Jesus também falou no Sermão do Monte, que é algo em que Jesus falou, Tiago fala também, para que dê de beber, dê de comer. Jesus vai dizer que onde te foi posto andar 1 milha, anda 2. Se te pedirem a túnica, dá tudo, até a sandália, enfim. Que é o quê? São coisas que é deixar a ira passar. Quando ele diz, quando apanhar numa face, virar a outra face, o que ele está querendo dizer é o seguinte, não é ficar apanhando aí eternamente porque cristão tem que ser um trouxa, não é isso. Mas é deixar a ira passar. Porque a lei era o quê? Olho por olho, dente por dente. Só que, por que o sistema de Israel judiciário era bem justo? Lógico que teve períodos de injustiça pelos homens, mas o escrito é justo. Por quê? Porque sabendo Deus, desde o começo do mundo, que o homem ele não sabe dar paga conforme a paga. Ou seja, se houvesse um acidente em que o cara ficasse cego de um olho, o que ele ia querer? Ele ia querer descontar. E o que ele queria? Perfurar um olho do cara? Não. Mas arrancar as 2 pernas, os 2 braços, ou até matar o cara. Porque o ser humano é o seguinte, ele não tem a vocação em si para amar. Ele tem a vocação para odiar. E é isso que ele vai chamar a atenção. Ele vai dizer o quê? Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Porque a prática comum seria o quê? Logo, Jesus fala assim, que seja raca, seu sem miolo, seu cabeça vazia, seu maldito. Mas não. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tem até uma música, Alegrai com os que choram, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Então, assim, por que isso? Pra gente saber que na vida não é só chorar, mas também não é só sorrir. Então, quando a gente está num ambiente, por exemplo, entre amigos, dando risada, brincando, se alegrando, ou na comunhão com os irmãos, enfim, que nós aproveitemos esses momentos, porque haverá outros momentos em que, por exemplo, um luto, um velório, um momento de frustração para um grupo ou para um indivíduo. Então, nesses momentos, a gente não vai chegar lá no cara que está enlutado e falar, meu irmão, morreu, mas foi tarde. Não, ou fazendo chacota. A gente vai também se padecer aquele sentimento da pessoa. E aí, olha só que legal. Ele diz assim, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. São palavras muito parecidas com Provérbios, que vai dizer para
não se exaltar. Jesus também falou. Olha só, por fim, entrando ali nos últimos versos. A ninguém torneis mal por mal, procurai coisas dignas perante todos os homens. Então também é aquilo de virar a outra face. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso aqui é o seguinte, você tem que buscar paz, mas a gente tem que saber que a paz de Cristo que vive em nós, ela muitas vezes não vive no outro. Então a gente tem que procurar a paz com todos, só que quanto depender de nós, ou seja, é a mesma coisa que Jesus falou aos 70 e falou aos 12. Vai entre os de Israel, entre no vilarejo e alguém vai te receber. Entrando na casa desse, você vai dizer o quê? A paz seja convosco, ou seja, shalom. Se ele receber, que a paz fica com ele. Se não, que a paz retorne ao que ele te fala. E aí, se vocês forem reprimidos dessa cidade, que saiam e batam as poeiras, a poeira das sandálias, ou seja, que aquela atitude que eles tiveram com vocês fique com eles. Que vocês é como se, mais ou menos uma figura de como se tivesse lavado as mãos. A mesma coisa que Paulo, ele vai dizer o seguinte: tente a paz, mas se não depender, te afasta. Porque aí você fez pela paz. Ele não disse assim, você estando em Cristo, você vai ter paz com todos. Fique tranquilo. Não, ele não disse. Só disse, tente a paz. E aí ele vai dizer daí que não vos vingueis, porque a ira é de Deus, porque está escrito. Ele vai chamar ali Deuteronômio, uma parte de Deuteronômio que fala, que a vingança é de Deus, ali na lei e nos profetas também. E aí, aqui é a chamada que é análoga, parecida com a parte de Mateus 5, 6 e 7, que é o quê? No 20. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, brasas vivas sobre a cabeça de quem? Do teu inimigo. Ainda uma vez a gente estava conversando. Isso. Que é o seguinte, isso aqui é muito claro. Você não retribuindo mal, porque assim, quando a pessoa te faz mal e ela não sabe que te faz mal, já está dito, ela não sabe. Agora, quando ela sabendo que ela te faz mal, ela ainda assim faz, o que as pessoas esperam naturalmente da gente? Que a gente retribua o quê? Na mesma moeda. Que a gente bata de volta. Eu não tomo tapa na cara nem a pau. A pessoa já fica esperando armada, A pessoa já fica... Isso. Um contra-ataque. Um contra-ataque, uma vingança. E aí, quando você dá de comer, dá de beber, deixa a ira passar, ou seja, você retribui com o bem, que é o que ele fala no 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A pessoa amontoa brasas vivas na cabeça, ou seja, a pessoa fica sem entender, fica com a cabeça fritando, porque não está entendendo aquilo ali. E aquilo ali é uma fonte de mudança. Então, irmãos, hoje mais curto, mas para que vocês entendam, esse evangelho que está sendo pregado, que é o evangelho do ódio, o evangelho que é dos vendilhões do tempo, como Silas Malafaia e tantos outros, esse não é o evangelho da verdade. Esse evangelho não está transformando o mundo, pelo contrário, está trazendo mais guerra, mais desgraça, mais ódio, mais luta entre as pessoas e irmão odiando irmão. Assim já está escrito, como está escrito em Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que disser Senhor, Senhor é o Filho de Deus, mas é só aquele que pratica as coisas de Deus. Porque aquele que pratica a anomia, a iniquidade, as coisas contrárias à lei, contrárias às palavras de Deus, esse não pode vir da parte de Deus. Deus não tem parte com isso.
Então, meus irmãos, vos esforceis para ser mantido no caminho de Deus. Porque do que depender de vós, o caminho tem um acesso, e um único acesso a Deus, que é Jesus. Então, se hoje a gente tem o chamado de Jesus, que a gente não negligencie, mas que a gente fique e permaneça na fé. Apesar das nossas quedas, apesar das nossas dificuldades, Deus vai nos perdoar se a gente de coração limpo e aberto nos arrependermos. Agora, não vos maravilheis com as coisas desse mundo. Não vos maravilheis com as palavras bonitas e com os milhões que seguem. Porque nem sempre a multidão está no lugar certo. Nem sempre as pessoas estão seguindo as pessoas certas. Você quer saber o que é a verdade, o que são as coisas certas? Leia a Bíblia. Está posto. Para que o dia que Jesus voltar não haverá inocentes. Não haverá alguém que falou, eu tinha a Bíblia, mas como eu não li, eu não sabia, então eu tenho que ser salvo. Se você tinha a Bíblia e não leu porque você não queria saber, você já está culpado. É aquele tua teimosia mesmo de não ler que vai te culpar. Então que a gente persevere na fé e que a gente tenha isso, essa doutrina dos santos, a doutrina do reino de Deus, a doutrina do reino dos céus, inculcada dentro da nossa mente. Para que o dia que Jesus voltar, é o que a gente ora e pede, sempre, Ele nos ache aqui, com fé e de pés, para a honra e glória de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.